De volta aqui no Política Cruzada deste domingo, agora recebendo aqui em nossos estúdios o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Rafael Lelli. Secretário, bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que é com grande satisfação que a gente retorna ao Política Cruzada. Vamos falar de emprego um pouquinho, né, secretário? As pessoas querem saber como que estão os números aqui de Uberlândia e eu preparei alguns deles que a gente extraiu do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, antes de começar essa conversa, eu quero agora mostrar esses números. Os dados são do Ministério da Economia, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, secretário. Olha só, vamos ver o mês de março especificamente, que são os últimos números que o Ministério divulgou. Março de 2019. Uberlândia registrou 8.407 admissões e 7.838 demissões, tendo saldo positivo, portanto, de 569 vagas de trabalho. Mas se a gente analisar o primeiro trimestre desse ano, o saldo do emprego foi positivo em todos os meses. Março, 569 vagas, variação de 0,29%. Em fevereiro, foi um pouquinho melhor, 1.104 vagas, saldo de 0,57% positivo. E janeiro, com 397 vagas, variação de 0,20%. Já em dezembro de 2018, que é tido como o mês melhor para a economia, em função do 13º salário, etc. e tal, o Natal, sobretudo, Uberlândia registrou retração de 1.388 vagas em postos de trabalho, variando negativamente em 0,70%. Mas no ano de 2018 todo, a variação foi positiva, em 0,51%. São 97.724 admissões e 96.735 demissões, sendo então, portanto, 989 vagas de trabalho. Secretário, agora a gente vai analisar os números do primeiro trimestre dos últimos 3 anos, começando por 2016. Olha só, o saldo do emprego foi negativo em 804 vagas, variação de menos 0,41%. Primeiro trimestre de 2017 agora. O saldo continuou negativo, mas já em um patamar menor. Foram 181 vagas de trabalho fechadas, variação de menos 0,09%. Aí, em 2018, o número já começa a ficar positivo, com 375 vagas, saldo de 0,19%, e este ano, até agora, nos 3 primeiros meses, o saldo já está positivo em 2.138 vagas, variação de 1,10%. Esses são os números do CAGED que a gente trouxe aqui para você e agora o secretário de Desenvolvimento Econômico vai analisar todos eles. Bom, secretário, se a gente verificar esses números, a gente está vendo uma seta para cima. O saldo do primeiro trimestre de Uberlândia é muito bom. Vai continuar assim ou pode fechar o ano negativo? Danilo, quando a gente olha esses dados de forma muito criteriosa, nós conseguimos entender que esse cenário ele é uma junção de fatores, o que mostra, o que comprova que a retomada nesses últimos 2 anos se dá a diversos fatos. Nós podemos destacar 2 deles, que têm uma vinculação direta com a Prefeitura e com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo prefeito e toda a nossa equipe. Uma microempresa ou uma grande empresa, embora eles tenham critérios diferentes na análise, seja para um investimento novo ou até mesmo para a expansão do seu próprio negócio, embora esses critérios eles sejam diferentes de acordo com o segmento, de acordo com o setor e naturalmente com os objetivos que cada empreendedor deseja alcançar, todos eles têm em comum o ambiente de negócio, a qualidade de vida que uma cidade proporciona, seja ao empreendedor, ao empregador e também para os seus funcionários e colaboradores. E Uberlândia tem mostrado isso nesses últimos 2 anos. A Prefeitura tem garantido os serviços essenciais com um sistema de transporte coletivo eficiente, com uma rede de ensino municipal eficaz, com um sistema de saúde funcionando, com uma água e um tratamento de esgoto sendo feito da melhor forma possível, colocando a cidade, inclusive nesse ponto especificamente, como um critério de desempate com cidades do mesmo porte.
além de, por exemplo, cursos profissionalizantes que são oferecidos pela própria prefeitura. Até o final desse ano, por exemplo, nós vamos ter capacitado, formado mais de 10 mil pessoas. E, além disso, tem ações que são diretas, como Uberlândia Integrada 2, que são obras de intervenção viária, como construção de pontes, viadutos, que vão facilitar e melhorar ainda mais essa mobilidade. Além, claro, da manutenção, como, por exemplo, o recapeamento de mais de 250 quilômetros, que também será feito. Então, todos esses fatores, aliado à confiança do empreendedor, faz com que o mercado reaja dessa forma. E é isso que a gente tem visto e é para isso e por isso que nós temos trabalhado. Agora, secretário, claro, o senhor pontua aí, evidentemente, as coisas, os serviços públicos, mas é evidente que a gente tem muitos desafios pela frente. Sim. A gente está vivendo uma epidemia de dengue sem igual em Uberlândia, as unidades de saúde lotadas, isso também influencia nesse ambiente de negócio a que o senhor se refere. Quando a gente olha, por exemplo, os problemas que a cidade enfrenta, e nós reconhecemos, estamos trabalhando para que isso não venha, primeiramente, prejudicar a população e, como consequência natural, que não venha prejudicar o mercado de trabalho e enfraquecer a economia local. A Prefeitura ela tem feito e envidado todos os esforços para que isso não piore e que a população não venha a ser prejudicada. E a gente pede e aproveita esse momento para pedir o apoio de todos também nesse combate. Não só no fortalecimento da economia como um todo, mas, igual você bem disse, no combate, por exemplo, à dengue que vem prejudicando tanto a nossa cidade. Falando em desenvolvimento econômico, a gente mostrou uma reportagem aqui no Jornal Paranaíba nessa semana, que passou, inclusive de uma empresa que estava com 16 funcionários afastados por conta da dengue. O empresário já estava a ponto de loucura, ele não sabia o que fazer, porque a produtividade foi lá embaixo, a empresa dele estava numa situação assim de crise mesmo, né? Falando de dengue ainda. Mas, secretário, eu queria falar um pouquinho sobre as novas empresas. O que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito para atrair novos investimentos aqui na cidade? E vocês têm acompanhado esses números? Quando a gente mostra esses dados positivos, mais de 2.000 vagas abertas, parte do pressuposto que novos empreendimentos estão chegando na cidade e estão abrindo essas vagas. É isso mesmo? Ou são as empresas que aqui já existem que estão aumentando, ampliando e oferecendo mais postos de trabalho? São as duas coisas, Dani. Embora o país, o Estado e a cidade venham enfrentando as suas dificuldades, principalmente do ponto de vista econômico, nós percebemos alguns números que são bons, embora a gente saiba e tenha trabalhado para que eles melhorem cada vez mais. Por exemplo, Uberlândia é o segundo PIB do Estado, ficando atrás apenas de Belo Horizonte, e é o 20º do Brasil. O CAGED... O 20º do Brasil, quando o senhor coloca que é o 20º do Brasil, a gente fica então na frente de várias capitais brasileiras, é isso? Nós ficamos à frente de 16 capitais, só para que você tenha noção. Quando você cita o CAGED, por exemplo, a gente nota essa retomada e isso nos coloca, por exemplo, na 17ª posição em um cenário nacional, nos colocando, inclusive, à frente de 23 capitais, inclusive. Nós temos, por exemplo, a somatória de mais de R$ 1,5 bilhão de atração de investimentos, seja de novos negócios ou expansão de negócios existentes na cidade. Esse cálculo que o senhor está fazendo é em que período? Período de 17, 18 e o primeiro quadrimestre desse ano de 2019. Mais de R$ 1 bilhão. Mais de R$ 1,5 bilhão de reais entre novos negócios e crescimentos, expansões de negócios existentes. Quando a gente olha o fator qualidade de vida, quando a gente olha o ambiente de negócio em si, tem outro fator que é importante, que é uma marca, uma característica da nossa cidade, a gente tem trabalhado muito por isso, e aqui vale um destaque importante, a classe empresarial. Através do trabalho dos micro e pequenos empresários, das entidades classistas, das cooperativas, dos sindicatos, todos do setor empresarial, que têm lutado juntos para que esse mercado ele se aqueça cada vez mais. E a Prefeitura, nesse contexto, isso é um lema do prefeito, ele diz, a Prefeitura tem que ser uma facilitadora. E é isso que a gente procura fazer. Dentro desse critério de análise, por exemplo, a gente olha o mercado consumidor. Uberlândia, mais uma vez, se coloca na posição satisfatória que a gente tenta melhorar cada vez mais. Nós somos o segundo mercado consumidor do interior de Minas Gerais e nós somos o 7º mercado de consumidor do interior do Brasil. Então, são números como esse que a gente procura manter e crescer cada vez mais. Consumo interno do interior, isso. Entre a questão de comércio, serviços, indústria, enfim, o que caracteriza o mercado consumidor em si.
Secretário, ouvindo alguns empresários com quem a gente conversa com frequência aqui no jornalismo, sobretudo os micro e pequenos empresários têm uma queixa grande com relação à conduta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais precisamente do município de Uberlândia. Ouvi de um empresário assim, um microempreendedor assim, a prefeitura não quer saber dos pequenos, não. O prefeito, ele fica muito preocupado com os grandes investimentos, as grandes empresas, mas nós que somos pequenos somos deixados de lado. O que o senhor tem a dizer sobre uma afirmação dessas? Bom, primeiro que quem fez a informação, eu não entendo, né, os motivos, não vou entrar no mérito, até porque eu não tenho todas as informações, mas ela está equivocada. E eu explico isso da seguinte forma. A cidade é uma cidade de mais de 700 mil habitantes e, conforme nós dissemos aqui no início, o papel da prefeitura principal é garantir com qualidade todos os serviços que são essenciais. E você não diferencia esse serviço ao ser prestado. Então, se a prefeitura ela está criando um ambiente favorável, como, por exemplo, através de legislações específicas que venham tornar esse ambiente cada vez mais competitivo. Em 2017, por exemplo, em dezembro, teve uma lei do prefeito onde ele reduz o ISS para as empresas de base tecnológica de 3% para 2%. E só não reduz mais porque esse é o piso nacional. Não pode descer, não pode baixar mais de 2%. Então, por exemplo, essa afirmação que foi feita, uma micro e pequena empresa, por exemplo, ela pode se instalar ou até mesmo aumentar o seu próprio negócio. Nós temos, por exemplo, dentro desse mesmo comentário que foi feito, a questão das cervejarias artesanais, que, de certa forma, é um segmento que é propício ao micro e pequeno empreendedor. Foram mais de 20 milhões nos últimos 2 anos. Nós temos dentro desse segmento, que fortalece inclusive o turismo gastronômico, por exemplo, que é totalmente ligado às micro e pequenas empresas, um ambiente totalmente propício para que os investimentos sejam feitos. Nós temos hoje na cidade 6 selos já outorgados, autorizados pelo Ministério da Agricultura, por exemplo, fomentando e fortalecendo um negócio novo na cidade. Eu queria aproveitar isso porque o secretário também cuida do turismo da cidade. A secretaria envolve o turismo. A gente está muito acostumado a falar de Uberlândia do turismo de negócios, né? Mas é esse mesmo o filão que a gente deve seguir? Qual é a ótica da secretaria no sentido de fomentar o turismo aqui na nossa cidade? A secretaria ela tem 3 vertentes, que o próprio nome já define. Desenvolvimento econômico, que de certa forma abrange tudo que nós estamos conversando. A questão da inovação, que nós temos um carinho e um cuidado muito grande no sentido de trabalhar e prover cada vez mais esse fortalecimento do ecossistema em si, através de práticas inovadoras. E o turismo. O turismo, como você disse, nós temos sim um segmento muito forte voltado para o turismo de negócio, só que nós estamos trabalhando e acreditamos muito que isso pode ser ampliado através, por exemplo, do turismo de eventos, turismo esportivo, fortalecer, por exemplo, a área rural da cidade com um potencial que uma natureza exuberante de mais de 170 cachoeiras, por exemplo, além, naturalmente, como a gente disse, do turismo gastronômico, no sentido, inclusive, de fortalecer os pequenos negócios através da gastronomia local. Secretário, só para a gente finalizar, que o nosso tempo já está chegando ao final, dia 1º de maio foi agora, na quarta-feira, as pessoas comemoraram o Dia do Trabalhador, muitas comemoraram desempregadas. A gente mostrou a realidade disso aqui, parte dessa população de Uberlândia, mas em todo o país, mais de 13 milhões de desempregados. O que o senhor, enquanto secretário de Desenvolvimento Econômico, tem a falar a esse trabalhador desempregado que mora em Uberlândia? Há alguma esperança a dar a eles para esse ano? Danilo, nós como brasileiro, como mineiro e uberlandense, nós estamos torcendo muito para que o governo federal dê certo, para que o governo estadual dê certo, e estamos trabalhando diuturnamente para que a cidade continue crescendo, continue retomando todos os bons índices e que a gente possa entregar cada vez mais um serviço de qualidade. Naturalmente, nós ficamos muito insatisfeitos com esse índice de desemprego que assola o Brasil, o Estado e a nossa cidade como um todo. Dentro da nossa capacidade, dentro daquilo que compete ao município de Uberlândia, saibam que nós estamos fazendo de tudo que está ao alcance da prefeitura, para que a gente possa capacitar,
profissionalizar, fortalecer o setor produtivo, estar junto com a classe empresarial. O prefeito sempre diz, e ele tem razão, que ninguém faz nada sozinho. E a prefeitura, diante de toda essa dificuldade, de todos esses desafios que vêm sendo superados, nós vamos estar ao lado de todos para fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Dessa forma, nós queremos deixar claro que a prefeitura quer ser uma facilitadora e sempre buscando novas soluções para esses problemas. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte outras vezes, viu, para a gente falar mais de economia. Obrigado, um bom dia a todos, um bom domingo. Secretário Rafael Leles, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, falando aqui sobre emprego para a gente. Bom, para você, uma ótima semana, excelente domingo. A gente se encontra no domingo que vem ou na programação da TV Paranaíba. Até lá!